Olá, tudo certo com você? Meu nome é Alisson Alves, eu faço parte do time CloudX Academy e em sequência aos vídeos sobre o overview do painel administrativo do Microsoft 365, hoje eu falarei sobre a parte da abertura de chamadas de suporte junto à Microsoft. Então, sem mais delongas, bora para a ação. Nos outros vídeos passados pelo Alder, ele já passou como você vai fazer a entrada ali no painel administrativo, como você faz o login, colocar suas credenciais e tudo mais. Eu não vou me apegar no que já foi dito, então eu vou falar explicitamente já direto da parte do suporte. Você pode precisar abrir um chamado por algum problema que você está encontrando, ou de repente você tem alguma dúvida com um suporte, com um e-mail ali que você está procurando como fazer, e o canal de suporte, antes de você abrir um chamado de suporte, ele vai te dar ali algumas dicas, ele vai te trazer alguma documentação, algum passo a passo do que você pode fazer, ele vai tentar entender ali a IA da Microsoft por baixo, conforme você vai digitando a sua necessidade, ela vai tentar entender se já existe um caso, ou se tem uma documentação para atender aquela sua necessidade. Se você achar que não é relevante, você vai pegar e pode dar continuidade e abrir o chamado. Como que você vai fazer isso? Aqui no painel administrativo, dentro do campo suporte, você expandindo aqui, você vai ter a primeira opção, Help and Suporte, que é onde você vai efetivamente procurar uma ajuda, ou então abrir um chamado de suporte. Então, clicando aqui, a primeira mensagem que ele vai abrir aqui ao lado é em que eu posso te ajudar, Então você vai começar a digitar ali o que você tem de dificuldade que você está encontrando. Não consigo criar um usuário, por exemplo. E aí você avança. Ele vai estar ali procurando, com base naquilo que você colocou, alguma documentação que possa te ajudar naquilo. Então você pode ver aqui que ele trouxe, adicionar usuários e atribuir licenças do Microsoft 365. Não consigo criar um novo usuário. Ele está te jogando, inclusive, aqui para Microsoft Community, Então, algumas dúvidas, de repente, relacionadas de outras pessoas dentro da comunidade do Microsoft que também não estavam conseguindo criar um usuário, Que é o problema que você relatou ali. Não consigo criar um usuário no Windows 10, Já mais específico. Mas vamos supor que você viu isso aqui, nada faz sentido, e você fala, não, eu quero continuar com o chamado de suporte. Você vai vir aqui, Contact em suporte, aqui no botão aqui embaixo, para evoluir com a abertura do chamado. Então ele vai começar te perguntando, escolha um método de contato, como que você quer que a Microsoft entre em contato com você, Então você tem a opção de que a Microsoft entre em contato com você por telefone. Lembrando, pessoal, que o canal de contato de suporte da Microsoft, ele é todo externo, tá? De todo o tempo que eu já trabalho com a Microsoft, nunca recebi contato de alguém do Brasil trabalha na equipe de suporte da Microsoft. Existem pessoas do suporte que falam em português, mas um português de Portugal, Ou então é um portunhol ali, misturado com espanhol, mas dá pra levar, Então, se você quiser contato por telefone, já tenha em vista que você vai ter que ter uma paciência ali, para compreender o que a pessoa está te falando do outro lado, porque não vai ser um brasileiro nativo que vai estar falando com você. Ou então, se você preferir, você pode falar, não, eu quero que o contato seja feito todo através de e-mail. Só que acontece assim, a maioria das vezes que você coloca para fazer um contato por e-mail, ele vai entrar em contato por e-mail, em algum momento, se esse chamado ficar muito complexo, ele mesmo, o atendente de suporte da Microsoft, ou o engenheiro, porque ele pode escalonar a sua necessidade para um engenheiro da Microsoft, ele pode querer fazer uma chamada de vídeo, uma chamada por Teams, ou então entrar em contato por telefone, ou fazer um contato por telefone e acessar a sua tela através de um acesso remoto. Mas enfim, você vai selecionar, por exemplo, telefone, você vai colocar o título ali, um breve overview do que é a sua necessidade. Então a gente já começou lá atrás, eu não consigo criar um usuário. Você vai colocar aqui a descrição, então, ao tentar criar um usuário no painel administrativo do Microsoft 365, no campo X, eu faço isso e me dá esse erro. Aqui você vai tentar especificar com mais clareza possível aquilo que está te fazendo acontecer o erro ali. Por quê? Porque você tem que entender que é uma pessoa do suporte que não está vendo o que você está fazendo, que vai receber aquilo, então ela tem que tentar enxergar o que você está passando mesmo. Então você vai colocar o número do seu telefone, você vai colocar o seu endereço de e-mail. Aqui você vai dar uma permissão para que tudo que for feito ali em chamadas, se você autoriza que seja gravado. Então você vai deixar sim ou não.
né, pode deixar sim, porque isso pode servir até mesmo para um futuro caso de outro suporte, né, onde a Microsoft possa consultar ali o que aconteceu nessa gravação e onde que chegou essa resolução, e isso pode ajudar de forma geral em outra tentativa de suporte para um outro cliente, né, fica numa base de dados de tratativas da Microsoft. Aqui é importante, onde você vai colocar anexos, né, é importante você ter evidências com anexos do que está acontecendo. Na mesma premissa do que eu falei antes na descrição, né, quanto mais informação, mais visualização o atendente do suporte tenha do que você está levando, mais fácil para você resolver o seu problema ali, né, e mais rápido também, né, que é o que você quer que seja resolvido rápido, né. Então você vai adicionar, né, aqui como é só uma demonstração, eu não vou atachar nenhum arquivo, mas você clicaria aqui e adicionaria aqui um arquivo, né. Aqui tem algumas configurações de acessibilidade, então você vai falar, se você tiver alguma necessidade de acessibilidade, você vai descrever o que é o que você precisa ali, né. Eu tenho dificuldade auditiva, eu tenho algum tipo de necessidade que eu vou precisar de acessibilidade. Então você pode marcar, né? Se você não tiver, isso daqui não tem necessidade de marcar. E aí você vai clicar no botão Contact-me, né? Quando você clicar aqui, ele vai gerar um chamado mesmo de suporte para a Microsoft. Eu não vou colocar aqui, porque senão vai disparar mesmo um chamado de suporte lá para a Microsoft e eles vão entrar em contato aqui, né? Apesar de eu ter colocado um e-mail fictício aqui, não vamos dar trabalho para o pessoal lá sem motivo, né? Mas o que aconteceria? Depois que você clicar em Contact-me, ele vai registrar a sua chamada de suporte. E aí o atendente de suporte do outro lado, automaticamente vai chegar uma mensagem para você informando que uma chamada de suporte foi aberta, naquele e-mail que você indicou. Vai cair numa fila e vai ser encaminhado para um responsável por esse suporte que vai acompanhar toda essa evolução do chamado de suporte com você. O que vai acontecer? Ele vai ser classificado no SLA, com uma severidade ali não muito alta, né, porque eles ainda não identificaram qual é o caso. Depois que for feita uma avaliação mesmo do chamado, quando cair na mão de quem vai tratar isso, se ele identificar que há uma necessidade de escalonar isso, ele vai escalonar isso para uma severidade mais alta, e aí a sua tratativa vai ser tomado com uma forma diferente, né, com SLA menor, para que você possa ser atendido mais rápido com base na severidade que aquele chamado necessita, né? Então, você vai receber esse primeiro contato. Depois que você receber esse primeiro contato, falando, o seu chamado chegou, tal, depois que o atendente de suporte já tiver com o seu chamado, ele vai contatar você por e-mail, se você marcou ali que quer ser contatado por e-mail, e ele vai falar, ele vai se apresentar. Meu nome é fulano de tal, eu estou no seu chamado, esse chamado vai ser tratado e tal, e aí ele vai te pedir um tempo, ou então ele já vai te questionar ali sobre como que vai ser o decorrer desse chamado. Ao longo do chamado, todas as interações que você tiver com o atendente de suporte ou engenheiros da Microsoft, ele vai ficando registrado ali num histórico para que você consiga consultar isso. E ele fica onde isso? Aqui, nesse segundo campo aqui, View Service Requests, que é justamente para você conseguir visualizar as suas solicitações de serviço nos chamados de suporte. Aqui eu tenho um chamado que eu já abri no passado, então ele fica registrado. Se eu clicar em cima desse chamado, ele vai mostrar aqui, todos os passos que foram acontecendo conforme esse chamado foi evoluindo, tá vendo? Então eu abri o chamado, teve uma segunda interação, uma terceira interação, uma quarta, uma quinta, até o desenrolar final desse chamado. Ele vai ficar ali o histórico e ele vai ficar registrado dentro do seu tenant, e você vai conseguir visualizar isso até mesmo num momento futuro. Vamos supor que você encontrou uma dificuldade parecida e você lembra que num chamado de suporte que você abriu tinha um procedimento que você tinha que fazer ali, mas você não lembra o procedimento direito, você vai lá no chamado, você consegue visualizar toda a interação que foi feita ali. Basicamente é isso aqui, a parte de serviço, de suporte que você consegue fazer pelo tenant. Existem outros dois campos aqui dentro ainda da camada de suporte do tenant, aqui do painel administrativo, que não são tão utilizados no dia a dia, mas existem aqui para você também fazer essas tratativas. O Customer Lockbox Requests é o seguinte, ele é específico para alguns tipos de licença, que é basicamente a Microsoft 365 E5, né? Ou então se você tiver um add-on de contrato, são contratos de enterprise, né? Já onde você tem esse tipo de licenciamento. E aí pode ser necessário, na abertura de um chamado de suporte que você fez, que a Microsoft acesse seus dados para poder validar esse chamado de suporte. E aí o que ela vai fazer? Ela vai te encaminhar uma solicitação para que ela tenha permissão para acessar os seus dados.
dados. E aí você vai permitir por o tempo necessário que a Microsoft acesse os dados para validar aquela questão específica do chamado de suporte que você fez. Ou negar, né? Vai vir aí uma solicitação nessa tela, vai aparecer para você aprovar ou negar, e aí você aprova ou nega, né? E aqui a gente finaliza daí a parte do suporte do painel administrativo do Microsoft 365. Espero que você tenha gostado e sinta agora mais confiante para abrir um chamado de suporte com a Microsoft. Até mais!